galera, tudo bom? Na aula de História de hoje, a gente vai tratar exatamente de como se desenvolveu a metodologia dos estudos históricos. Todo mundo sabe que a história é uma ciência, e como uma ciência, ela tem um método científico específico de trabalho. Só que esse método, ele não surgiu da noite para o dia, ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, e na verdade até hoje sofre modificações. Mas como essa metodologia ela surgiu? Bem, no século XIX surgiu uma corrente filosófica conhecida como positivismo. O pai do positivismo é esse indivíduo que a gente está vendo, chamado Auguste Comte. Auguste Comte ele defendia que as ciências da natureza elas tinham uma metodologia própria que conferia a elas exatidão e que por isso as ciências humanas ou sociais também deveriam ter uma metodologia que conferisse essa mesma exatidão a seu trabalho. Por isso, ele propôs uma certa visão metodológica que passou a ser adotado por áreas do conhecimento social, como, por exemplo, sociologia, geografia e história. Essas três áreas do conhecimento passaram a ser influenciadas pelo positivismo. Vamos dar algumas olhadas como foi essa metodologia a partir do século XIX. Vem comigo. Bom, a escola positivista ela surge dentro do contexto da Revolução Industrial, exatamente porque essa revolução tecnológica teve repercussões sociais importantes, que começaram a emergir a necessidade de se estudar como a sociedade funcionava e como ela havia chegado a esse ponto de desenvolvimento tecnológico. Por isso, a história passou a ser importante. Bom, mas para isso, os historiadores eles deveriam se restringir ao chamado fato de curta duração. Curta duração é como a gente chama o período de tempo de um fato específico. Por exemplo, fato específico, Primeira Guerra Mundial, início da Primeira Guerra. Esse estudo ele deveria se limitar às causas primeiras, ou seja, às causas imediatas desse fato, certo? Em terceiro lugar, ele tem que retirar da história a sua subjetividade. Ela não pode ser dialética, ela tem que ser uma história que objetive. Então, o fato era o objeto, ele deveria ser meramente descrito, catalogado segundo a sua época, segundo os nomes importantes que estavam ligados ao seu acontecimento e mais nada. O historiador, portanto, ele deveria ser neutro, ou seja, ele não deveria emitir opinião ou interpretar esse fato. Até porque eles não faziam análise da conjuntura, do período como um todo, certo? Além disso, para que houvesse essa característica de exatidão, as fontes históricas elas eram bem restritas. Elas deveriam ser fontes históricas escritas, ou seja, apenas documentos escritos, nenhum outro tipo de vestígio, historiográfico seria aceito, e oficiais, ou seja, documentos ligados ao Estado, e especificamente ao Estado. É por isso que a escola metódica, essa que surgiu a partir da influência do positivismo, ela é uma escola que se restringe a fatos basicamente políticos e pode ser conhecida como a história dos vencedores. Bem, com relação à escola metódica, anota aí. Essa escola, ela vai ter como característica, certo, uma preocupação basicamente com agentes históricos considerados importantes, reis, ditadores, líderes revolucionários, generais. Então ela exclui da narrativa histórica as demais personagens, ou seja, os chamados homens comuns. Mas no século XX, basicamente no início do século XX, surgiu uma nova proposta para o trabalho do historiador. Essa proposta partiu de alguns pesquisadores franceses, exatamente porque a França tinha vivido no século anterior a chamada Revolução Francesa. O processo revolucionário francês começou a colocar nesses pesquisadores a ideia de que a história ela deveria tratar do homem comum, porque durante a Revolução Francesa, o homem comum, principalmente a população da cidade de Paris, teve um papel primordial, importantíssimo, na alteração política que aconteceu na França e no mundo inteiro.
Essa nova escola de pensamento historiográfico é conhecida como escola de análise. Vamos ver as características dessa outra escola que até hoje existe e orienta o trabalho do historiador moderno. Vem cá. Bom, a escola chamada de análise ou analítica, ela surgiu na França com esses dois nomes, Lucien Favre e Marc Bloch, esses dois que a gente está vendo aqui, ó, certo? Ela tem esse nome porque a escola ela se baseia nos anais, aquele livro que compila todos os trabalhos científicos realizados durante o ano nas universidades. Eles lançaram uma revista conhecida como Revista de Análise e que serviu como inspiração para uma geração seguinte, certo, de pesquisadores. Bom, eles passam de uma narrativa histórica política para uma narrativa de história dos domínios econômicos e sociais, ou seja, eles passam a se preocupar com outros elementos constitutivos da sociedade e não mais apenas a política. Quais são as características dessa escola? Primeiro, ela se preocupa com o chamado tempo de longa duração. O fato, como a gente já viu, é o tempo de curta duração. O tempo de longa e média duração seria a conjuntura, ou seja, o contexto no qual aquele fato está inserido, e a estrutura, ou seja, um período de tempo abrangente, como, por exemplo, Idade Média, certo? Idade Moderna. Outra característica são a gama variada de fontes históricas. Eles aceitam, na verdade, todo tipo de vestígio, todo tipo de resquício do passado, como relatos orais, fontes iconográficas, que no caso são retratos, fotografias, vestígios materiais, imateriais. Imateriais seria língua, dança, culinária, musicográficas, visuais e documentais. Outra coisa importante é que a escola de análise ela começou a dialogar com outras ciências. Como assim? O historiador ele precisa de outras ciências para atuar, para agir, certo? E por isso dialogar com as fontes. Carol, o que é exatamente um diálogo com fontes? Significa que ele teria que agir como uma espécie de investigador forense, ou CSI, pegar as diversas pistas e construir uma narrativa histórica. Para a construção dessa narrativa histórica, o historiador de análise ele não se baseia na busca da verdade dos fatos, e sim na maior variedade possível de narrativas diferentes sobre o determinado fato. Por isso, o historiador de análise ele vai buscar a história de toda a humanidade. Significa que qualquer narrativa do menor ou menos importante trabalhador da construção de uma pirâmide do Egito até a narrativa histórica de um faraó, para ele tem igual importância. Ok? Bom, concluindo nossa aula, eu acho que agora é com você.